Você já imaginou caminhar por um lugar onde o passado parece respirar bem na sua frente? Onde o silêncio da terra guarda histórias de reis, batalhas e civilizações que moldaram o mundo? Pois foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando arqueólogos fizeram uma descoberta que está deixando o planeta inteiro em choque. Algo incrível foi encontrado nas profundezas da Terra e, por mais que pareça impossível, o enigma ficou ainda maior. Tudo começou com uma escavação rotineira. O grupo de pesquisadores acreditava que já tinha visto de tudo no local, centenas de figuras antigas. Detalhes impressionantes, uma riqueza arqueológica sem igual. Mas o que eles encontraram agora vai muito além do que qualquer um esperava. Sob uma camada de solo endurecido pelo tempo, eles começaram a ver formas. Primeiro, uma ponta de lança. Depois, o contorno de um cavalo. E então, algo que fez todos prenderem a respiração. O rosto de mais um guerreiro, um novo soldado de terracota, intocado por mais de 2000 anos. Foi assim que o mistério do lendário exército voltou a crescer. Sim, aquele mesmo exército que há décadas fascina o mundo inteiro. Só que desta vez, as novas peças mudam tudo o que sabíamos sobre a história do primeiro império que unificou uma nação inteira. Mas afinal, o que esses novos guerreiros revelam? E por que tantos deles foram enterrados em silêncio, formando um exército subterrâneo gigantesco? Prepare-se, porque a resposta vai te surpreender. A história desse enigma começa há muito tempo, em um império antigo que nascia em meio a guerras, poder e ambição. Um governante sonhava com a eternidade e, para alcançá-la, decidiu desafiar o próprio tempo. Ele acreditava que, mesmo após a morte, continuaria governando. E para isso, precisava de um exército ao seu lado. Não um exército comum, feito de homens, mas um feito de argila, moldado com perfeição quase humana. Cada soldado teria rosto, roupa, arma e expressão únicos. Seriam guerreiros eternos, criados não apenas para proteger, mas também para impressionar qualquer um que ousasse descobrir o que ele havia feito. Durante séculos, o segredo ficou escondido. O solo guardava, em silêncio, o sonho de um imperador que queria ser lembrado para sempre. Até que, em 1974, por puro acaso, esse segredo começou a vir à tona. Agricultores cavavam o solo, em busca de água, quando atingiram algo duro, estranho, diferente. Era a cabeça de uma estátua. O que eles não sabiam é que haviam acabado de revelar uma das maiores descobertas arqueológicas da história da humanidade. Quando os arqueólogos chegaram, perceberam que não se tratava de uma simples estátua. Era parte de um exército imenso, formado por milhares de soldados, cavalos e carruagens de argila, todos posicionados como se estivessem prontos para a batalha. Era o exército do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Esse exército subterrâneo ficava próximo ao gigantesco mausoléu do imperador, construído há mais de 2200 anos, e desde então passou a ser conhecido como o Exército de Terracota. Mas mesmo após décadas de escavações, ele ainda guarda mistérios que ninguém conseguiu decifrar completamente. E foi justamente um desses mistérios que acabou de ganhar um novo capítulo. Em uma das mais recentes escavações, arqueólogos encontraram mais 3 guerreiros e 3 cavalos, todos em perfeito estado de conservação, além de 2 carruagens que haviam sido enterradas junto deles. As peças estavam em um local conhecido como Poço número 2, menos uma das 3 áreas principais do complexo subterrâneo, que reúne unidades de infantaria e cavalaria. Mas o que realmente surpreendeu os pesquisadores foi outra descoberta. A estátua de um oficial de alta patente, o primeiro desse tipo encontrado até agora. Isso muda completamente o que se acreditava sobre a estrutura hierárquica do exército de terracota. A posição onde ele foi encontrado indica que esse homem era possivelmente o comandante militar de mais alto escalão daquela unidade. Ou seja, mesmo na vida após a morte, o imperador havia organizado suas tropas com disciplina e estratégia. Hoje, os arqueólogos estimam que já foram desenterradas cerca de 6.000 figuras, entre guerreiros, cavalos e carruagens, menos apenas no poço número 1. E com as novas escavações nos outros poços, o número total pode chegar a 8.000. 8.000 esculturas, todas em tamanho real, cada uma com um rosto diferente, expressão distinta, penteado, e até traços individuais que tornam impossível encontrar 2 iguais. Imagine o trabalho, a dedicação e o poder necessários para criar algo dessa magnitude. Mas o que mais impressiona é a técnica usada para fazer essas esculturas. Embora partes do corpo, como pernas, braços e troncos, fossem moldadas em série, o rosto de cada guerreiro era esculpido à mão. Os artesãos dedicavam tempo a cada detalhe, do formato dos olhos ao sorriso, das rugas à posição dos cabelos. Isso significa que o exército não é apenas uma representação simbólica,
Ele é quase humano, e talvez essa fosse justamente a intenção do imperador. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que ele mandou criar tudo isso? Os historiadores acreditam que o exército foi feito para proteger o imperador na vida após a morte. Shen Shihong acreditava na imortalidade, mas também temia o que poderia vir depois. Ele queria continuar governando, e para isso precisava garantir que o mundo espiritual também estivesse sob seu controle. Cada guerreiro seria, portanto, um guardião eterno pronto para defendê-lo de qualquer ameaça, menos até mesmo no além. Mas há quem diga que existe algo ainda mais profundo por trás disso. Uma tentativa simbólica de eternizar o poder. Uma maneira de mostrar que mesmo após a morte, ele ainda seria o dono da China. E de certo modo conseguiu. Seu legado sobreviveu por mais de 2 milênios, e até hoje, o mundo fala sobre ele. Enquanto isso, os arqueólogos continuam fascinados com cada nova descoberta. A mais recente, por exemplo, não é apenas uma prova da grandiosidade do Império, mas também da genialidade dos artistas que trabalharam no projeto. As análises mostraram que a argila usada nas novas peças tem uma tonalidade marrom avermelhada, típica da região, e que as esculturas foram pintadas com pigmentos naturais que, infelizmente, desapareceram quase totalmente com o tempo. Sim, você ouviu certo. Originalmente, o exército de terracota era colorido. As armaduras, os rostos, os cavalos, tudo tinha cores vibrantes. Era um espetáculo visual que o tempo apagou. Mas talvez o mais intrigante de tudo seja o fato de que o túmulo central do imperador ainda não foi aberto. Mesmo após meio século de estudos, ninguém jamais entrou lá. Os arqueólogos afirmam que o interior pode conter armadilhas e níveis altíssimos de mercúrio, mencionados até em antigos registros chineses. Há também o temor de que, ao abrir o túmulo, os tesouros e pinturas internas sejam destruídos pelo contato com o ar. Ou seja, o maior segredo de todos ainda está guardado, e pode permanecer assim por muito tempo. Agora, pare e pense comigo. O que mais pode estar escondido sob aquele solo? Se a cada escavação surgem novos guerreiros, cavalos e carruagens, será que o verdadeiro propósito dessa obra ainda está por ser revelado? E você, acredita que o exército de terracota é apenas uma demonstração de poder, ou existe algo mais espiritual, talvez até sobrenatural, por trás disso? Quero saber a sua opinião nos comentários. O que torna essa descoberta tão especial é que ela não apenas acrescenta novas peças ao quebra-cabeça histórico, mas também mostra como a arqueologia é viva menos uma ciência que respira o passado, para que o presente o compreenda melhor. Cada fragmento encontrado, cada expressão esculpida, é uma voz do tempo que nos fala, sussurrando sobre um império que acreditava ser eterno. O imperador Qin Shi Huang foi o responsável por unificar toda a China, em 221 ACC, criando o primeiro grande império chinês. Ele padronizou moedas, medidas e até a escrita, construindo as bases de um país que se tornaria uma das civilizações mais influentes da história. Seu poder era tão absoluto que ele acreditava estar acima dos homens, e de certa forma, também acima da morte. Por isso, o exército de terracota não é apenas uma relíquia, é o reflexo da mente de um homem que queria conquistar o tempo. Ele mandou erguer um exército eterno, cavado na terra, feito para durar tanto quanto o seu próprio nome. E conseguiu. Hoje, mais de 2000 anos depois, seu legado continua sendo desenterrado literalmente. Com as novas descobertas, os pesquisadores estão mais empolgados do que nunca. As escavações recentes mostram que o local ainda tem muito a revelar. Os avanços tecnológicos, como escaneamentos em 3D e análises químicas de alta precisão, ajudam os cientistas a entender melhor como as esculturas foram feitas, pintadas e posicionadas. O que eles querem descobrir agora é se existem túneis secretos ou câmaras ocultas que ligam os poços ao mausoléu central. Algo que, se confirmado, poderia mudar completamente a história da arqueologia mundial. E enquanto o mundo observa, o solo continua guardando seus segredos. O exército silencioso permanece em posição, como se esperasse uma ordem que nunca virá. Milhares de guerreiros, cada um com seu rosto, seu olhar e sua história, todos feitos de argila, mas com uma alma que parece pulsar sob a poeira do tempo. Se o passado é um mistério, esse talvez seja o maior de todos. E de certo modo, isso é o que o torna tão fascinante. Cada nova descoberta é uma lembrança de que o tempo pode esconder, mas nunca apagar completamente, o brilho das civilizações que ousaram sonhar com a eternidade. E é por isso que, quando penso nos novos guerreiros encontrados, não vejo apenas estátuas. Vejo mensagens, vejo a prova de que, mesmo em silêncio, o passado sempre encontra uma forma de ser ouvido. E se você quiser continuar explorando esses mistérios comigo, já se inscreve aqui no canal,
Deixa o like, comenta o que achou dessa história e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque ainda há muitos segredos esperando para serem desenterrados e nós vamos descobrir juntos.